Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e hoje nós vamos dar continuidade à leitura, ao estudo do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no segundo capítulo do livro, que tem por título Noções Elementares do Espiritismo. Já tratamos alguns assuntos desse capítulo e hoje nós começamos a falar sobre os médiuns, dos médiuns. E por que começamos a falar? Porque é um assunto que não se encerrará nesse vídeo aqui. Serão 3 vídeos para tratar desse assunto, tá bom? É um texto mais longo, com muitos itens. Hoje nós vamos tratar aqui de 4 deles, tá legal? E vamos ver então Allan Kardec falando sobre os médiuns. Livro na mão aí, se não tiver o livro, segue o mesmo link que eu coloco sempre aqui embaixo no Kardecpedia, que é de onde eu estou lendo, e vamos para o que interessa. Item 54. Os médiuns apresentam numerosíssimas variedades nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos próprios para obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Segundo essas aptidões, distinguimos-los por médiuns de efeitos físicos, de comunicações inteligentes, videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhadores, poliglotas, poetas, músicos, escreventes e etc. Não devemos esperar do médium aquilo que está fora dos limites da sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador não pode achar a explicação de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. E aí vem a recomendação para ler o Livro dos Médiuns, no capítulo 16, item 185. Muito bem, aqui Kardec nos começa afirmando a distinção das diversas habilidades, das diversas medianimidades, das diversas maneiras de manifestações através dos médiuns. Então, ele vai classificando os médiuns. E ele chama atenção para uma coisa importante, ele dá vários títulos diferentes, vamos citar alguns aqui novamente, né? O médium de efeito físico, o vidente, aquele que se comunica pela psicofonia, né? O que fala, os artistas, ele fala em poetas, ele fala em desenhos, ele fala em pinturas, aqui também vem pela inspiração. Então são várias e diversas maneiras de comunicação através do médium. Muito bem. E aí ele fala também o seguinte, não se pode exigir de um médium aquilo que ele não tem para dar. Essa é a explicação de algumas das dificuldades que a pessoa que não conhece o espiritismo encontra. É muito comum, eu acho que quase todo mundo já passou por isso, quando a gente fala para alguém que a gente é espírita, a primeira pergunta que vem qual é? Você vê espírito? Você vê espírito? Tá vendo alguém comigo aqui agora? A pessoa já começa a olhar para o lado, né? Tá vendo alguém comigo aqui agora? Nem todos nós somos videntes, nem todos nós conseguimos escutar os espíritos, nem todos nós psicografamos, nem todos nós escrevemos poesias e etc. e tal. Cada um tem mais ou menos de alguma habilidade. Alguns médicos são médiuns de efeitos físicos, né? Tem aquele tipo de energia necessária para esse tipo de trabalho. Tem aqueles que psicografam muito bem, psicografia mecânica, psicografia semimecânica, tem os videntes, os clarividentes. Então, são várias as maneiras. Eu aprendi há pouco tempo atrás, inclusive, que a inspiração era uma forma de mediunidade. Então, eu vou lá escrever um texto, ou vou escrever uma peça de teatro, ou escrever uma música, e a inspiração que eu recebo de uma espiritualidade também é um tipo de mediunidade. A intuição, lá nos trabalhos de comunicação com os espíritos, aqueles dialogadores, tem dialogador que fala assim, não, eu não sou médium de nada. Né? Eu não sou médium de nada, eu não vejo, não escrevo, não acontece nada. Mas eu converso, eu dialogo com os espíritos que ali se manifestam. Muitas vezes, aliás, quase sempre,
A espiritualidade amiga nos intui nesse diálogo. Então tá ali. Também ele é um médium que usa mais a intuição para que aquele diálogo flua bem. Então o importante para nós, no geral, é sabermos isso. Então, se você quer ou desenvolver alguma mediunidade, eu também já ouvi histórias do tipo assim, não, eu entrei no espiritismo e por quê? Entrou no espiritismo porque um dia foi num trabalho de psicografia e recebeu uma carta consoladora, como a gente diz, né? E a pessoa gostou tanto daquilo, tem tanta gratidão por aquele momento, que ao estudar o espiritismo, ao passar a frequentar o espiritismo, ela fala assim, um dia eu quero ser um médium de psicografia e quero passar a mensagem para alguém. Tomara que dê certo, tomara que ela se dedique, se esforce, estude muito, pratique e consiga. Mas às vezes pode não acontecer e está tudo bem. Ela pode ter outras maneiras tantas de dar a sua contribuição no campo mediúnico. Peço desculpa. Outra forma, inclusive é muito importante, muito respeitada e necessária no grupo mediúnico. Tem médium que fala assim, não, eu não sinto nada, não vejo nada, não escuto nada, etc. e tal. Só que ele é um excelente médium de sustentação. Quase todo grupo mediúnico precisa de um médium que fique ali apenas vibrando, ajudando a manter ali a harmonia espiritual daquele trabalho, necessário e fundamental, tanto quanto o que vai passar a mensagem pela psicofonia, tanto quanto o outro que aplica o passe, tanto quanto o outro que vai dialogar com o espírito, tanto quanto o vidente que vai dar sua contribuição ali, falando do bastidor espiritual daquela comunicação, por exemplo. Cada um no seu quadrado, todo mundo dando a sua contribuição. Um bom grupo mediúnico tem de tudo, cada um dando a sua contribuição, alcança-se a harmonia bacana e a coisa flui que é uma beleza. Vamos voltar em Kardec? 55. Os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos para provocar fenômenos materiais, como movimentos, pancadas e etc., com auxílio de mesas e outros objetos, quando esses fenômenos revelam um pensamento ou obedecem a uma vontade. São efeitos inteligentes e que, por isso mesmo, denotam uma causa inteligente. É um dos modos por que os espíritos se manifestam. Por meio de um número de pancadas convencionadas, obtém-se as respostas sim ou não, ou então a designação das letras do alfabeto, que servem para formar palavras ou frases. Esse meio primitivo é muito demorado e não se presta a grandes desenvolvimentos. As mesas falantes foram a estreia da ciência. Hoje, porém, que se possuem meios de comunicação tão rápidos e completos como entre os viventes, ninguém mais recorre àqueles, senão acidentalmente e como experimentação. Esse é o item 55, 3 parágrafos, muito simples da gente conversar, né? Ele explicou sobre os médios de efeitos físicos necessários para aquele tipo de trabalho, das pancadas, né? De se comunicarem por batidas, que você transforma em sim ou não, ou transforma em letras do alfabeto e devagarzinho vai montando mensagens. Muito bem, já no fim do item, ele já explica que já não é um método de comunicação lá naquela época, hein? Muito usado, hoje em dia, menos ainda, né? Eu praticamente até desconheço quem usaria isso, a não ser por experimentação, como ele também fala no parágrafo. Por experimentação também é possível, mas não tem mais necessidade. Depois que nós evoluímos para a psicofonia, comunicação pela voz, para a psicografia nas diversas maneiras que ela foi caminhando, e nós vamos ter um parágrafo aqui que vai falar sobre isso, não precisa-se mais desse tipo de manifestação mediúnica. Certo? Esse aí foi simplesinho de entender, né? Vamos lá. 56. De todos os meios de comunicação, a escrita é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais rápido, o mais cômodo e que permite mais desenvolvimento. É também a faculdade que se encontra mais frequentemente.
Esse é o parágrafo único do 56. Então eu já vou emendar com o 57, porque ele vai evoluir essa questão da psicografia. Para obter a escrita, serviram-se no princípio de intermediários materiais, como cestinhas, pranchetas e etc., munidas de um lápis. Aí vem uma sugestão para o livro dos médiuns. Continuando o parágrafo. Mais tarde, reconheceu-se a inutilidade desses acessórios e a possibilidade para os médiuns de escrever diretamente com a mão, como nas circunstâncias ordinárias. Aí é o comecinho, né? De fato, aqui mesmo no livro O que é o Espiritismo, lá atrás, em passagens anteriores, ele já tinha falado sobre essa evolução da psicografia, fala aqui agora de novo. A questão da cestinha é muito bacana no filme Kardec, se não me engano, tem uma cena tratando assim desse assunto. Você pegava uma cestinha de vime, mais ou menos como um cachepô que a gente usa para pequenas plantas hoje, para uma orquídea, quando você ganha um presente, vem ali numa cestinha pequena, você emborcava ela assim com a boca para baixo, fincava um lápis no meio dela, pumba, até alcançar o papel. Deixava lá a cestinha em cima da mesa. E a cestinha movia-se. Ela era, vamos dizer assim, o suporte do lápis, né? A base que segurava o lápis em pé. A cestinha movia-se e ia escrevendo as mensagens. Muito bem, isso é o comecinho. Partimos da tipografia lá, das batidas, né? Nas mesas, nas paredes, nos móveis, para a psicografia através de instrumentos, pranchetas, a cesta que ele usa como exemplo, até chegar na mão do médium, naturalmente, de uma maneira muito mais fácil, aí sim, escrevendo mensagens muito maiores, muito mais completas, textos maiores, né? Aí sim a coisa flui de uma maneira maravilhosa. Imagina Allan Kardec tendo que escrever toda a codificação do espiritismo usando pancadinha ou usando cestinha com lápis, seria quase inviável, né? Ou levaria muito mais tempo do que levou. Essa evolução rápida, foi uma evolução naquele momento muito rápida, permitiu sim que a comunicação com o mundo espiritual fluísse de uma maneira muito melhor. E aí foi que nós começamos a receber diversas mensagens que estruturaram essa doutrina maravilhosa. Vamos para o último item, esse aqui é um item um pouquinho mais longo, último item para hoje, hein? Porque depois tem mais. Como eu disse, serão 3 partes para falar sobre os médiuns. Falamos 56, 57, vamos para o 58. Acompanha aí comigo. Um médium escreve sob a influência dos espíritos que se servem dele como de um instrumento. Sua mão é arrastada por um movimento involuntário e o que mais das vezes não pode dominar. Certos médiuns não têm consciência alguma do que escrevem. Outros a têm mais ou menos vaga, ainda quando o pensamento lhe seja estranho. É o que distingue dos médiuns mecânicos dos médiuns intuitivos ou semimecânicos. A ciência espírita explica melhor o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium e o papel deste último nas comunicações. E vem novamente aqui recomendações para o livro dos médiuns, sempre, né? Vou reiterar o que eu falei antes em outros vídeos. Sempre consulte o livro dos médiuns quando o assunto for mediunidade. Ele é a base. Ele é a base. Eu vejo por aí, até porque são interessantes, muito interessantes, pessoas fazendo grupos de estudo dos livros de André Luiz, por exemplo, que nos trazem uma maneira de viver do mundo espiritual, que André testemunha, nos trazem também no campo mediúnico muitas informações detalhadas. Mas, gente, sem estudar primeiro o livro dos médiuns é complicado, hein? É muito complicado. A gente começa a dar vazão para outras tantas literaturas aí sim, nada adequadas, que vêm com umas fantasias assim muito absurdas. Então, quando o assunto for mediunidade, quando o assunto for manifestações mediúnicas, consultemos sempre e primeiro o livro dos médiuns, depois as demais literaturas. Tá legal?
Tudo isso só porque ele citou novamente o Livro dos Médiuns, e eu vou voltar ao item 58 para a gente encerrar aqui. E ele vai falar exatamente, mais detalhadamente, da psicografia novamente. Então ele fala que os médiuns escrevem sob influência dos espíritos, meio que de maneira involuntária, né? Ele fala inclusive que a mão, o médium perde o controle da própria mão, não consegue dominar a própria mão. Alguns têm consciência do que escrevem, outros não têm consciência nenhuma. Aos que não têm consciência do que estão escrevendo, Kardec classifica eles como médiuns mecânicos. E aqueles que têm consciência do que estão escrevendo, Kardec os classifica como médiuns intuitivos ou semimecânicos. Muito bem. Hoje temos médiuns intuitivos e temos médiuns mecânicos? Ainda sim, ainda temos sim, bastante. Eu, particularmente, no meio em que eu vivo, nos trabalhos que eu conheço, a maioria dos médiuns são intuitivos. Mas, então, eles, vamos dizer assim, eles recebem aquela mensagem e escrevem, eles traduzem o pensamento do espírito e acabam escrevendo, às vezes, nas suas palavras, aquela mensagem. Ele recebe uma intuição e escreve. Então, logo, ele está consciente do que está escrevendo. E temos também muitos médium mecânicos. Esses sim ficam praticamente inconscientes durante a escrita. É muito rápida, muito dinâmica a escrita deles, é incrível, né? Existem muitos trabalhos sérios ainda aqui no Brasil dessa forma, e não se lembram depois de quem foi que editou, quem escreveu, etc. e tal. Às vezes, entre uma mensagem e outra, na aproximação daquele espírito que vai se comunicar, eles percebem a presença do espírito, às vezes conseguem identificar pela intuição quem é, às vezes conseguem identificar pela visão, às vezes ele também é um médium vidente, né? Alguns não têm só uma forma diferente de se manifestar, uma forma de manifestação mediúnica. Ah, o psicógrafo é só psicógrafo. Não, às vezes ele é um psicógrafo vidente, às vezes ele é muito bom na intuição também. Então, é muito difícil alguém ter apenas uma forma de manifestação, uma categoria, um tipo de mediunidade, vamos falar de uma maneira clara, né? Eu costumava usar a palavra medianimidade para classificar tipos de mediunidade. Mas vamos falar assim, tipos mesmo, que é mais fácil, todo mundo entende. Então, o psicógrafo, entre uma mensagem e outra, consegue perceber a entidade, quem é, às vezes ela se apresenta, mas na hora da mensagem, daquela inconsciência, ele escreve, às vezes com a letra da pessoa desencarnada, às vezes em outra língua, na língua da pessoa desencarnada. Então, essas manifestações são mais comuns no médium mecânico, no médium inconsciente, psicógrafo, né? Bom, era o que tínhamos para hoje, vídeo curtinho, 18 minutos, dá para assistir inteiro, sem precisar parar. Enorme gratidão para quem está aqui acompanhando esse estudo, é muito legal, muito bacana. Eu vou aproveitar a oportunidade, porque o livro que é o Espiritismo, gente, eu sei que quem está acompanhando aqui não pensa como outras pessoas, graças a Deus. Mas o livro que é o Espiritismo é um grandíssimo desconhecido para muita gente dentro da doutrina espírita. Por que eu falo isso? Porque tem gente que fala assim, só importa os 5 livros do Pentateuco, né? Então ficam lá em Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. E por que eles falam isso? Me falaram claramente há poucos dias atrás. Porque ali estão as mensagens dos Espíritos. É só aquilo que importa. O que foi escrito além por Kardec é mensagem de Kardec e aí importa menos. Ou pior, eles imputam a Kardec alguns defeitos e acham que não precisa ser lido, não precisa ser conhecido. Desprezam o livro que é o Espiritismo, desprezam a Revista Espírita, todo o trabalho da Revista Espírita. Então, tudo bem, a mim cabe respeitar a opinião de cada um. Se Kardec não fazia proselitismo para o espiritismo, ou seja, ele não tentava convencer ninguém a se tornar espírita, quem sou eu para tentar converter um espírita a passar a respeitar ou ouvir mais Allan Kardec? Imagina, né? Então, cabe a nós convivermos com os diferentes. Eu penso diferente, tenho certeza que quem está acompanhando esse estudo aqui também pensa diferente, né? Então,
Sigamos juntos, de mãos dadas, firmes, seguindo no estudo, na instrução e até o próximo vídeo. Beijo no coração e fica com Deus.